de como ela começou. Quer dar aulas de yoga? Quer dar aulas de yoga? Tem vontade de migrar da sua profissão atual e fazer do yoga a sua única fonte de renda? Nesse vídeo eu trouxe um pouquinho de como a minha história com o yoga começou e quem sabe poder te ajudar e te inspirar no seu processo. Olá, meu nome é Letícia Guide, eu sou instrutora de yoga desde 2007 e esse é um espaço para você que quer ganhar autonomia e confiança para fazer do yoga a sua única fonte de renda. Eu comecei então a praticar yoga lá em 2005, quando eu ainda era estudante de graduação em Engenharia de Alimentos em Viçosa, Minas Gerais, e era super ansiosa. Uma amiga me convidou para fazer aula com ela, uma aula experimental, e eu me apaixonei e nunca mais parei de praticar. E em 2007, então, eu resolvi fazer o meu primeiro curso de formação, que foi em Shivam Yoga, com o mestre Arnaldo de Almeida, em Ouro Preto, Minas Gerais. E desde lá, então, eu comecei a fazer aulas, a dar aulas, em academias, para conhecidos, em espaços de yoga que tinha na cidade, para que eu começasse então a ser mais conhecida, a ganhar mais experiência. Inclusive tem um vídeo aqui no canal onde eu te ensino diversas formas de você começar a atuar como professor de yoga, a começar a dar suas aulas. Se você ainda não assistiu, corre lá para assistir, vou deixar o link aqui então na descrição. E em 2008, então, eu comecei a dar aulas de yoga num projeto de extensão dentro da UFMG em Belo Horizonte. Eu recebia na época muito pouco, financeiramente falando, porém, o ganho que eu tive em termos de experiência, de ganhar confiança e também de conhecer vários alunos, e também me fazer conhecida, foi um ganho muito grande. Então eu fiquei nesse projeto por 2 anos e em 2011 eu resolvi então abrir o meu próprio espaço de yoga lá em Belo Horizonte, o antigo núcleo Shantion. Eu comecei então com um espaço bem pequeno, cabiam apenas 3 alunos por horário, era um local bem pequenininho mesmo, e grande parte desses alunos eram alunos que vieram desse projeto de extensão que eu trabalhei anteriormente. Por isso eu falo da importância da gente muitas vezes abrir mão um pouco, da parte financeira, aceitar receber um pouco menos se for um local que vai te propiciar experiência, que vai te propiciar ficar mais conhecida. Então esses alunos vieram em grande parte desse projeto. E aos pouquinhos, um foi indicando para o outro, eu fui divulgando mais o meu trabalho também na região e aí eu fui crescendo lentamente, tendo cada vez mais alunos, até que em um ano eu resolvi mudar de espaço porque lá já estava realmente ficando muito pequeno, muito apertado. Então me mudei para um segundo local, na mesma rua, mas que cabiam mais alunos, que era mais confortável também, a localização era melhor e ali eu fiquei por um bom tempo, uns 4, 5 anos nesse local. E aos poucos eu fui crescendo, foram vindo mais alunos, eu abri mais turmas e aí assim eu fui crescendo devagar e com constância. Me mudei novamente para um outro espaço em 2016. Em 2018 eu tinha um espaço grande onde eu conseguia dar muitas aulas para muitos alunos e eu tinha cerca de 100 alunos regulares. Então veja que isso foi um processo, não é da noite para o dia que a gente começa já a ministrar aulas e ter um monte de alunos. É um processo que a gente tem que ter paciência e persistência para ir construindo. Mas antes de eu te contar por que eu te falei sobre isso tudo, não perde tempo e já se inscreve aqui no canal, porque aqui você vai de fato aprender a ganhar mais confiança e mais autonomia para fazer do yoga a sua fonte de renda. E o que eu quero então te mostrar com essa história é que você precisa ter paciência e persistência para ir fazendo o seu nome, para ir ficando conhecido e assim, aos poucos, irem surgindo os alunos. Lembre-se, não se começa grande. E durante boa parte desse período eu fazia doutorado, eu trabalhava com pesquisa e concomitantemente eu trabalhava com yoga. Não foi um período fácil, manter mais de um emprego muitas vezes é bastante desgastante e bastante difícil. Porém, foi importante para mim para que eu tivesse paciência, que eu já tinha algo que me sustentava, para que eu tivesse então paciência de esperar o yoga prosperar, de esperar o meu espaço dar frutos, os frutos que eu estava então plantando. Como eu falei, não é da noite para o dia. Então, mas nos 2 últimos anos que o núcleo existiu,
eu me dediquei apenas ao yoga, o núcleo já estava bastante estruturado e eu tinha essa possibilidade então de me dedicar apenas ao yoga, e foi onde o núcleo mais cresceu, foi o período onde eu mais cresci. Então, às vezes é importante você ter um pé de meia ou ter uma segunda fonte de renda por um período, principalmente no início, mas com as estratégias certas, aos poucos você vai chegar onde você quer, você vai atingir o seu objetivo e vai então poder viver apenas do yoga. E com certeza, quando a gente está trabalhando apenas com yoga, quando a gente não precisa ter um segundo trabalho para se sustentar, a gente consegue ter mais tempo para estudar as filosofias do yoga, para praticar mais, para ter a nossa prática pessoal, que é extremamente importante, e para nos dedicar então mais ao nosso negócio. Isso com certeza vai refletir muito na qualidade das suas aulas, na qualidade do seu atendimento aos seus alunos, e aí com certeza, né, vai atrair mais alunos e fidelizar os que já estão lá. Então faz muita diferença no seu crescimento se você conseguir se dedicar realmente apenas ao yoga. O mais importante é você sempre ter em mente aonde você quer chegar, que tipo de público você quer atender com yoga, aonde você quer estar daqui a alguns anos. Então tenha isso em mente, que isso vai te ajudar a traçar as estratégias certas para conseguir então alcançar os seus objetivos. E em 2018, então, eu me tornei professora da Universidade Federal de Uberlândia, em Patos de Minas, e tive que me mudar de Belo Horizonte. E por isso, com muito pesar, eu acabei fechando meu espaço no Núcleo Shantian, mas a vida é feita de ciclos, né? E hoje sigo trabalhando com yoga dentro da universidade, novamente num projeto de extensão, projeto Yoga no Campus, com aulas online e presenciais, gratuitas, abertas, então, para a comunidade, e também, então, trazendo conteúdo sobre esse universo do yoga, para ajudar a praticantes e a professores de yoga a se desenvolverem no caminho e, quem sabe, então levar esses benefícios do yoga a cada vez mais pessoas. E eu te convido então a conhecer o projeto Yoga no Campus através do meu Instagram, @LeticiaGuideYoga, e eu espero que essa minha história tenha te ajudado, te inspirado a iniciar então a sua carreira como professor de yoga. Te vejo então no próximo vídeo. Até lá! Namastê!